Bom dia ainda, né? Bom dia. Estamos de volta. E, bem, nós vimos até aqui a importância, nós estávamos falando da importância do que entra através dos nossos 5 sentidos. O que está entrando através dos nossos 5 sentidos? E eu estava falando da visão, não é verdade? E eu prometi que agora eu ia mostrar para vocês algumas pessoas que você conhece, que entenderam tudo isso, e quais as atitudes que elas estão tomando dentro da sua própria casa. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, pedimos a sua companhia, a sua direção, a sua guia mais uma vez, com perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos, Pai, entender a continuidade desse assunto, entender qual é o seu desejo para a mente do remanescente nesses últimos dias, na crise final. Em nome de Jesus, amém. Bem, nós vimos alguns prejuízos de nós contemplarmos através das telas coisas como violência, traição, morte e tudo mais que a gente falou. E agora eu vou te mostrar, como eu prometi, algumas pessoas que entenderam isso e quais atitudes que elas estão tomando dentro da sua casa, dentro da sua família. Vamos lá para a primeira? Tom Cruise, de acordo com o site Entertainment Wise, o ator declarou que suas crianças não jogam videogame e estão proibidas de assistir TV. Estamos falando aqui de um dos maiores atores de Hollywood, e ele próprio não deixa suas crianças jogarem videogame e assistirem televisão. Por que será? Será que ele entendeu tudo isso que eu falei? Não. Ele entendeu isso e muito mais. Ele sabe muito mais. E é por isso que ele não deixa seus filhos assistirem TV. Ellen Hunt, uma atriz muito famosa também, diz o seguinte: eles nem sabem o que eu faço como profissão, pois não permito que assistam TV. Os próprios atores, dizendo que os filhos nem sabem o que eles fazem como profissão. Top model Cindy Crawford diz que assistir Hannah Montana, que é essa menininha aí, faz com que a filha dela fique petulante, desafiadora e dá respostas ásperas. Conhece alguma criança assim? Querido, nem precisa assistir, né? As crianças já nascem com esse vírus do pecado, né? Como todos nós. As crianças, elas já são assim, muitas delas, né? Aí você vai e piora a sua situação, você quer dificultar o seu trabalho. Aí você deixa ela assistir essas coisas. Agora, para mim, isso talvez seja uma das maiores vergonhas mesmo, acho que é a palavra certa. Uma das maiores vergonhas que a gente, como cristão, pode ter, que é Madonna dando lição na gente. A cantora Madonna afirmou que não deixa seus filhos verem televisão e nem comer açúcar, porque ficam fora de controle. As pedras falando. É isso que eu vejo aqui. As pedras falando. A Madonna dando lição aqui na reforma de saúde e dando lição também através dos 5 sentidos. Alguns brasileiros, Glória Maria, jornalista, fala que a programação voltada para crianças induz ao consumo e tiram um pouco aí priva as crianças de viverem a parte da infância. Ator Murilo Benício não deixava seus próprios filhos assistirem a novela que estava atuando. E aí vai a gente, com toda a luz que a gente tem, com tudo que a gente sabe, e vai e deixa os filhos assistindo novela. Seriado que seja. Queridos, vamos continuar. Vamos continuar, porque tem muita coisa ainda.
Mas aqui, eu não tenho mais o que falar para você. A não ser que tome uma atitude. Com a ajuda de Deus é possível. Sem Ele nada é possível. Nada podemos fazer. Mas com Ele tudo podemos. De novo, eu não quero endemonizar TV, celular, tablet. Não estou endemonizando o aparelho. Eu estou endemonizando, eu estou falando mal, eu estou aqui alertando, admoestando a respeito dos conteúdos que a gente coloca e assiste neles. Você pode e deve, né? Que bom que você está assistindo isso, você escolheu, você filtra antes, você vai, escolhe um sermão, escolhe um documentário do seu interesse, um documentário sobre saúde, como um dos 10 que eu te sugeri ontem, sobre saúde, um documentário sobre o tipo de trabalho que você realiza. Não estou falando que isso é ruim, pelo contrário, isso é bom. Esses aparelhos estão aí para nos ajudar a finalizar a obra também, né? São ótimos meios de comunicação, mas nós não temos tido sabedoria para usá-los muitas vezes. Bom, agora, olha só o que diz aqui a Academia, Associação Americana de Pediatria. Crianças menores do que 2 anos não devem ter contato com televisão, computadores e outros tipos de aparelhos, como celulares, tablets e videogames. Menores de 2 anos, e aí eu canso de ver mãe que dá o celular para o filhinho ali de menos de 2 anos, 1, 2, 3 anos de idade. É muito mais fácil, né, mãe? Né, pai? Eu sei, eu tenho 3. Como eu queria, né, dar um para cada ali e ter paz. Mas não é esse o plano de Deus. Não é esse o plano de Deus. E aqui as pedras estão falando. De novo. Mas não, você acha que você é o espertão. Você é que sabe tudo, né? E aí você vai lá, não, você que sabe tudo, então você vai lá e faz. E deixa explodir mais tarde. Na França, antes de eu passar para o próximo slide, na França é proibido editar, difundir, promover programas de televisão para crianças menores de 3 anos. Então até pessoas que nem cristãs são, elas já sabem disso e não deixam os próprios filhos fazerem isso. E nós que somos cristãos, temos tudo na mão, temos toda essa luz, a gente vai e não está nem aí. Satanás está agora incitando a mente dos homens para fornecer ao mundo literatura, e a gente pode pôr mídia aqui, né? De natureza inferior e superficial, com a qual ele fascina a mente, prendendo-a numa rede de sua invenção. O cérebro é inebriado, tornando impossível a compreensão das realidades eternas. Olha aqui o plano do inimigo, que nós falamos, aquela imagem lá da pessoa do exército, lá do rapaz, do soldado. O que acontece no cérebro? É inebriado, ele só corta a comunicação, é só isso que ele precisa. Para quê? Para que você não compreenda as realidades eternas, é só isso que ele precisa. Você não precisa virar um drogado, você não precisa virar um promíscuo, você não precisa questionar a Bíblia, falar que ela não é mais a palavra de Deus. Você não precisa chegar ao ponto de fazer atrocidades, não, é só cortar a comunicação, que a sua mente começa a ser moldada por tudo que está aí no mundo. Aí você começa a questionar a Bíblia, você começa a questionar o espírito de profecia, você começa a ser a favor da ideologia de gênero, você começa a ser a favor do feminismo. Você está sendo moldado pelo que você está assistindo, meu filho. Pelo que você está lendo, você não está vendo. Eu tenho contato com jovens, né, adolescentes, e a gente está vivendo uma geração agora de zumbis. Isso já foi, inclusive, tema aí de grandes sites de notícias, a geração zumbi. É como se tivesse tudo assim, tudo indo para o buraco, tudo fazendo o que os filmes falam para fazer, tudo que a televisão fala para fazer, você vai lá e faz, você concorda com tudo, não tem mais percepção, o lobo frontal está embotado, está cegado, está anuviado, está inebriado.
você não compreende as realidades eternas. Você começa a questionar tudo e todos. E até a palavra de Deus. Relativizar tudo. Nutrindo a mente com excitantes histórias, a ficção, olha o princípio aqui. A ficção, com histórias de ficção, o homem está trazendo para o fundamento do templo do Espírito Santo madeira, feno e palha. Já viu uma casa, constrói uma casa sobre madeira, feno e palha, o que vai acontecer com essa casa? O que vai acontecer com esse templo? Vai ruir, vai cair, cedo ou tarde. Ele perde todo o gosto pelo guia divino e não se interessa em estudar o caráter que precisa formar para viver com a hoste de remidos e habitar nas mansões que Cristo foi preparar. É isso que acontece. Então, se você nutre a sua mente com ficção, seja através de livros, seja através de seriado ou novela, tudo isso é ficção, sua casa vai cair, meu querido jovem. É isso que está dizendo esse texto. Os leitores, os telespectadores de ficção estão condescendendo com o mal que destrói a espiritualidade. Olha o que acontece com você. Destrói sua espiritualidade, cria uma nociva estimulação, desperta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, desvia o espírito de oração e você se torna inapto para qualquer exercício espiritual. É só cortar a comunicação, que tudo isso acontece. Você está entregue ao mal. Assim como uma pessoa que está lá no fundo do poço, uma pessoa que está aqui em cima do poço, mas se não tiver ligado à videira, os dois estão perdidos. Meus queridos jovens, é o que diz aqui o texto, interroguem a sua própria experiência. Pergunte-se você aí que está me assistindo, quanto à influência das histórias excitantes, dos seriados, dos filmes. Vocês podem, depois de tal leitura, ou de tal programa, ou de tal filme, de tal seriado, você pode abrir a Bíblia e ler com interesse a palavra da vida? Não acham desinteressante o livro de Deus? Queridos, quando eu assistia esses filmes e seriados, eu não lia nada, de nada, nem muito menos Bíblia. É super desinteressante, porque você está super estimulado. Essas histórias excitantes, né? essa coisa toda. E aí, a gente fica buscando essas coisas. Né? Já não é maravilhoso demais o universo e as histórias bíblicas? A criação, a natureza. Isso já é maravilhoso demais, você não precisa mais de nada. Estuda o que existe, o que Deus criou, o que Deus quer te mostrar. E é por isso que o texto-chave, né, desse congresso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que a gente está dormindo, a gente está com a mente embotada, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é ignorante, que não quer saber, não quer nem saber. Mas como sábios, remindo o tempo. Eu nem falei de tempo aqui, né? O tempo que a gente gasta nas redes sociais e nos filmes, tudo isso. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vivemos na crise final. Bem, vamos passar aqui para o paladar. Será que o que nós contemplamos à mesa também influencia a formação do nosso caráter? Já que os neurônios espelhos, eles estão localizados no cérebro, no lobo frontal, como que a minha dieta está relacionada com isso? Ou seja, como isso afeta o meu poder de decisão, de discernimento? Veja aqui nessa imagem as principais artérias que irrigam o cérebro. Artéria cerebral, anterior, média e posterior. Aqui está o nosso sistema digestivo. Quando eu ingiro um alimento, ele vem para o estômago, e aí vai ser digerido ali através da ação do ácido clorídrico, e aí ele vai se transformar no que a gente chama de quimo gástrico.
E aí então ele vai para o intestino, onde vai ser absorvido. E do intestino, ele vem para essas ramificações da veia porta hepática. E dessa veia, então tudo que você está comendo está virando sangue. E aí, e hormônios também, mas enfim, vai para essa veia. Dessa veia porta hepática, ela vai para o fígado, onde ele vai ser metabolizado. E do fígado ele vai para o coração, do coração para o pulmão, do pulmão volta para o coração e depois para o cérebro e todo o organismo. Então tudo que eu como, sendo nutrientes ou toxinas, tudo isso vai para o seu organismo, para o meu organismo, e irão chegar aqui, no seu cérebro e também no seu lobo frontal. Veja que maravilhoso, né? Isso é uma imagem real das veias do nosso cérebro. É maravilhoso demais. Nessas ramificações, como se fosse um rio, né, principal, e aí vai entrando os riachinhos ali. E todo o nosso cérebro ele é irrigado por essas pequenas ramificações. Bem, será que o que eu como, então, vai afetar as minhas decisões, meu discernimento, meu lobo frontal? Veja essa matéria do R7, o que diz aqui. Os neurocientistas descobriram que o intestino também é capaz de se lembrar, ficar nervoso e dominar o seu nobre colega, o cérebro. Queridos, 95% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, ela é fabricada no nosso intestino. E aí a pessoa fica lá com depressão, ansiedade, aí toma remédio, que age aonde? No cérebro. Nos 5% só. Quando na verdade você podia estar agindo nos 95%. Olha a importância do que tem, do que eu estou comendo então, do que eu estou contemplando com o meu paladar e o que está fazendo na minha mente. Nosso intestino possui altíssima concentração de células nervosas. Ambos produzem substâncias psicoativas que afetam o humor. No Viva, a gente recebe muitas pessoas, né, com vários problemas de saúde. E eu lembro uma vez que a gente recebeu uma senhora super nervosa, tudo estava ruim, chegou já porque ela se perdeu, e porque tudo estava ruim, e porque a colega de quarto dela falou não sei o que para ela, e ela brava, aí e ela era constipada. Não ia ao banheiro, só ia ao banheiro uma vez por semana com a ajuda de remédios. E aí estava num ponto que nem os remédios mais faziam efeito. O que aconteceu? No segundo dia ela falou que ia embora, que estava tudo ruim, que estava tudo não sei o que, e para falar a verdade, vou contar um segredo. Eu estava dando graças a Deus, porque ela estava contaminando o ambiente todo. Ela estava trazendo ali peso para o ambiente, um ambiente gostoso. E aí eu falei, vai com Deus, né? Assim, não falei com essas palavras, mas eu pensei. E aí, eu vou amanhã eu vou. Mas nesse dia mesmo eu conversei com ela, a gente orou, e aí começamos a dar um suco para ela, especial lá para constipação. Resultado, no dia seguinte ela foi ao banheiro e ela acordou, parecia uma outra pessoa. Ai, que eu não vou embora mais, olha, vocês são demais, vocês são lindos, olha, eu te amo, desculpa por ontem, olha, e não sei o quê. A mulher virou um doce. E isso acontece, tem outras histórias que eu não posso contar agora aqui, não dá tempo. Mas quando a gente está com o intestino, não precisa ser nem constipado, mas quando a gente tem uma alimentação ruim, nós ficamos nervosos. Afeta o nosso humor. Totalmente. Totalmente. Uma pessoa que não come coisas que dá matéria-prima para produzir serotonina, fica ansiosa, fica depressiva. Você tem que comer matéria-prima para construir a serotonina.
E outros hormônios, milhares de hormônios que a gente tem. Dr. Elion Póvoa diz o seguinte, ele é autor, né, desse livro famoso, O Cérebro Desconhecido, que ele fala sobre o intestino. Ele diz: a alegria e a inteligência emocional de que tanto precisamos para viver, começam realmente a partir do intestino. Por isso, só nos resta garantir a esse órgão matérias-primas de primeira qualidade, o que conseguimos com uma alimentação saudável. Pedras falando. Dr. Hélio Póvoa é uma das maiores especialistas na área de nutrição e bioquímica do país. Ele é precursor da medicina ortomolecular no Brasil. Tem mais de 200 trabalhos publicados no exterior, membro da Academia Nacional de Medicina e professor de nutrição em Harvard. Bem, mas Deus já nos falou isso há mais de 150 anos atrás. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprios resultam num pensar e agir também impróprios. Lembra? Tudo que entra através dos 5 sentidos formam pensamentos. Pensamentos geram ações, é que ela está falando, pensar e agir. E aí você repete essas ações, porque você come isso todo dia. Você come todo dia pãozinho branco, com café com Toddy, ou com leite com Toddy, pão com manteiga. Isso não dá matéria-prima para você fazer nada, meu querido. É matéria-prima para ansiedade, para depressão, para diabetes, para síndrome do pânico. Isso aí é matéria-prima. Matéria-prima de boa qualidade é alimento natural, integral, vegetal, as coisas que Deus nos deixou. Eu vou falar sobre isso já. O que nós não devemos comer? De maneira resumida aqui. O verdadeiro jejum, que se deve recomendar a todos, é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante e o uso apropriado de alimentos simples e saudáveis, por Deus providos com abundância. Então resta saber quais são esses alimentos estimulantes. Eu já fiz esse trabalho aqui para você, não se preocupe. Aí estão as referências, tá? No rodapé. Segundo o Espírito de Profecia, segundo o próprio Deus, o que são os alimentos estimulantes? Carnes, queijo, açúcar, frituras, pimentas e condimentos, chás cafeinados, né? Não estou falando de chá de camomila, chá de erva doce, chá de cidreira, não são esses chás. Chás, chá mate, chá preto, chá verde, chá branco, esses chás que eu estou falando. E café, tá? Outros estimulantes que nós sabemos, tabaco, álcool e drogas. Quero abrir um parênteses aqui e falar de alguns desses alimentos. Por exemplo, as carnes, que eu acredito que a grande maioria das pessoas faz uso. Qual que é o problema das carnes? Segundo a ciência, a carne ela tem excesso de proteína. E é esse excesso de proteína que causa a maioria das doenças crônicas que nós conhecemos hoje. Claro, aliado a outros fatores. Mas o excesso de proteína é o problema. Não é a falta de proteína. Você nunca vai ver uma notícia assim: rapaz, você viu o que aconteceu lá com o rapaz lá que virou vegetariano? Pois é, rapaz, morreu. Morreu do quê? Falta de proteína. Coitado, rapaz, olha, falei para ele que ia ter falta de proteína, mas não ouviu, né? Virou extremista, morreu por falta de proteína. Você não vai ouvir isso nunca. Dá um Google aí que você não vai ver isso. Se a pessoa tiver uma alimentação natural, vegetal, integral, variada, como Deus nos orienta, nunca vai ter falta de proteína. O problema hoje, queridos, é o excesso de proteína. Aí é onde você encontra excesso. Único lugar que você encontra excesso. Produtos animais. Excesso de gordura, excesso de colesterol, excesso de substâncias tóxicas, ácidos dietéticos, também que acidifica o seu corpo. Um corpo acidificado é ótimo para qualquer doença se proliferar. E metais pesados.
Eu poderia gastar aqui horas falando só sobre esse slide aqui. O mundo está olhando só para esse slide, os veganos, né? Eles estão olhando só para esse slide e já estão tomando atitudes. Os Hare Krishnas, os espiritualistas, eles estão olhando só para esse slide e estão parando do consumo de carne. E nós, cristãos, que temos milhares de páginas escritas sobre o assunto, mais de 2.500 referências só sobre a carne, não estamos fazendo nada. Estamos questionando, não, que não é bem assim, que não sei o quê, né? Mas olha esse slide aqui, o hambúrguer, um hambúrguer, para você comer um hambúrguer, para ter um hambúrguer, o hambúrguer do tiozinho da esquina, chegar aí e você comer esse hambúrguer, foram gastos 2.500 litros de água, isso dá mais ou menos 2 meses de banho, e a gente está hoje vivendo O Brasil é o país que mais tem água no mundo, a gente ainda já teve né, as represas já chegaram a 2%, 1%, já ficamos sem água um tempo aí, mas tem países que precisa cavar muito para achar um pouquinho de água. 50% dos grãos produzidos no mundo vão para o gado. E a gente está, 1/3 do mundo passa fome. Né? Bilhões de pessoas passam fome, acho que 2 bilhões de pessoas passam fome. Causa número 1 de poluição dos oceanos, poluição do ar, efeito estufa e destruição das florestas. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande de pessoas querendo comer carne. E aí tudo isso está acontecendo. Eu poderia ficar horas aqui, tem um documentário muito bom, inclusive está naquela lista que eu dei lá ontem, na palestra de ontem, se você não viu, assista. Cowspiracy, é um nome esquisito mesmo. Vou falar em meio português, Cowspiracy, tá? Mais ou menos isso em português. Digita aí, tem no YouTube, tá? Para você ver da onde eu tirei tudo isso que eu estou falando aqui. A OMS já nos alertou que carnes processadas, né? Que as carnes processadas, elas entram no mesmo grupo de carcinogênicos do que o cigarro, no grupo 1A. Carnes processadas, bacon, presunto, salsicha. Ufa, sou adventista, não como nenhuma dessas. Calma. Hambúrguer, nuggets, peito de peru, salsicha de frango. Carnes processadas entram no grupo 1A de carcinogênicos. Ou seja, mesmo grupo que o cigarro. E as carnes vermelhas, que não são processadas, picanha, maminha, alcatra, entram no grupo 2A, logo abaixo. Pedras falando. O que Deus já nos falou sobre isso, gente? Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Agir firmemente nesse sentido. Mais uma. Muitos que estão agora apenas meio convertidos no tocante à questão do comer carne se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Aqui fala no contexto da sacudidura. Queridos, existem 2 grupos hoje. Um que busca fazer a vontade de Deus e o outro que busca fazer a sua própria vontade. O que Deus fala sobre determinado assunto? Qual que é o dia de guarda? É sábado? Eu quero guardar o sábado. É outro dia? Tá bom. Eu quero guardar o meu dia. O que Deus fala sobre ficção? Eu quero fala isso? Nossa, eu quero então fazer o que Deus fala. Não, isso não tem nada a ver. O que Deus fala sobre comida, sobre alimentação? Deus fala isso. Eu quero fazer o que Deus fala. Eu amo a Deus, eu quero ser obediente. Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é do tempo, não sei do quê. O que Deus fala sobre música? Fala isso. Nossa, não sabia. Quero fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas quero fazer a vontade de Deus. Não, eu gosto de outros tipos de música, eu gosto de não sei o quê. E, queridos, esses 2 grupos estão cada vez mais polarizados e se afastando um do outro, até que vamos chegar na sacudidura, onde o trigo fica e o joio sai. De que lado você vai estar? Rapidamente eu quero falar sobre o leite também, que é outro assunto. O leite é riquíssimo, rico em antibióticos.
em pesticidas, em hormônios, em dioxinas, que são cancerígenas, algo super cancerígeno. Bactérias, os leites é líder em contaminação. E pasmem, para cada copo de leite é permitido por lei o equivalente a 1 conta-gotas de sangue e pus. Só que no Brasil não tem fiscalização. Então você pode multiplicar esse número aí por 10, por 20. E por que isso acontece? Porque as vacas desenvolvem mastite. Olha a corzinha do leite saindo ali. Aquilo não é iogurte de morango, nem suco de beterraba, é o leite. Só que calma, leite é muito rico em alumínio também. E claro, eles colocam um solvente de limpeza, porque ninguém vai comprar aquele leite daquela cor, aí eles colocam um solvente de limpeza para ele se tornar branco de novo. Mas não se preocupe, dizem que não faz mal. Substâncias radioativas, vírus da leucemia bovina e da raiva. Eu não tenho tempo aqui, mas eu conversei com uma pessoa. Uma pessoa me chamou depois dessa palestra que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. Uma pessoa me chamou e falou: Raul, quero falar com você, porque eu já trabalhei mais de 20 anos em laticínios. E eu quero falar com você sobre essa palestra que você fez. Falei, pronto, né? O cara vai falar que não é bem assim, que é tudo errado, e não sei o quê, não sei o quê. Eu já fui lá falar com ele. Tá bom, pode falar. Raul, é 10 vezes pior do que você falou na sua palestra. É muito pior. E ele começou a me contar várias histórias que eu, infelizmente, não tenho tempo aqui. Mas o leite hoje, ele falou, é o pior alimento do mundo. E se leite é o pior alimento do mundo, os laticínios, o creme de leite, o leite condenado, né? Eu brinco, o leite condenado, a manteiga e tudo mais que é provindo do leite também. Também. Petras falando, a ONU diz que 70% das doenças que surgiram nos seres humanos nas últimas décadas são de origem animal e diretamente relacionadas com a busca humana por mais alimentos dessa origem, como carnes, laticínios e sim, os ovos também. Eu não vou falar sobre ovo aqui, mas olha só o que Deus nos fala. A luz que me é dada é que não tardará muito, há 150 anos atrás, teremos de abandonar o uso de alimentos animais. Mesmo o leite terá de ser rejeitado. Acumula-se rapidamente a doença. Eu nem precisaria falar do queijo, porque o queijo vem do leite, não é verdade? Mas Deus resolveu falar alguma coisa sobre o queijo. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago, é totalmente impróprio como alimento. Ponto final, é tudo que Deus fala sobre o queijo. E o que devem então comer aqueles que desejam ir para o céu? Cereais, frutas, preparados sem gordura, no estado mais natural, devem ser o alimento das mesas daqueles que professam estar se preparando para a transladação do céu. E se você não sente prazer nesses alimentos, é natural que você não sinta, porque o seu paladar está super estimulado. Eu também não sentia. Eu comia fast food dia e noite. Eu cheguei a estar com quase 100 quilos. Só alimentos processados, nada natural, nada vegetal. Eu comia uma banana a cada trimestre, misturada com Toddy, farinha láctea, Neston e sucrilhos. Aqui está dizendo que se você não tem prazer nessas comidas, jejue por um tempo. Jejue 1 refeição, 2 refeições, 3 refeições. Eu comecei a fazer isso, queridos. Eu tinha nojo do cheiro de algumas frutas, por exemplo, manga. Eu tinha nojo. E aí um dia, toda sexta-feira eu estava jejuando, e a primeira coisa que eu comia era alguma fruta, porque eu não gostava de nenhuma. E aí cada fruta que eu experimentava depois de jejum, eu começava a gostar, porque eu estava morrendo de fome, né? E aí, um dia, eu experimentei a manga. E a manga que eu tinha nojo, hoje, é a minha fruta preferida. Para a honra e glória de Deus. Porque só Ele que pode fazer isso na gente, pode fazer isso em você também, para a sua glória. Preciso
terminar e vamos falar aqui sobre, para a gente terminar, sobre a audição. Sobre a audição. Que tipo de música eu tenho ouvido? O que eu tenho contemplado com os meus ouvidos? Queridos, mas é muita inocência, ingenuidade a gente achar que Lúcifer, né, sendo Lúcifer o maestro do céu, ele não ia utilizar a música para tentar desligar a sua comunicação com Deus. É muita inocência. Eu já ouvi cristão, já ouvi cantor falar assim, não, que existe 2 tipos de música, a música boa e a música ruim. E quem decide é ele. Eu te digo, queridos, existe 2 tipos de música. A produzida no céu e a produzida na terra ou no inferno. E quem decide não é você, é Deus. Músicas que louvam a Deus e músicas que louvam o inimigo de Deus. A música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal usada, uma terrível maldição. E eu vou só aqui resumir esse assunto, não é a minha área, tá? Tem muitas outras pessoas falando sobre o assunto muito bem aí na internet. Procure na internet aí, música e adoração adventista, você vai achar alguns vídeos. Dr. Hélio Potin, recomendo fortemente esse vídeo dele, tá? Olha o que ele diz. A música rock tem o poder de influenciar comportamentos como ira, violência, sexo e estimular a dependência do prazer. Assim, aumenta o desejo por drogas ou comportamentos que estimulem o prazer e, portanto, o vício. E aí ele continua. As funções de tomar decisões corretas, aonde que está isso? Lobo frontal. Ficam prejudicadas. A razão, o domínio próprio, lobo frontal, a consciência, ficam afetados. Como a razão fica anestesiada, as emoções dominam as ações. Lembra do plano de Satanás? Lembra do plano do inimigo? Ele só precisa cortar, fazer funcionar mal, anuviar, inebriar, embotar o seu lobo frontal, a sua comunicação com Deus, porque daí você vai estar agindo pelas suas emoções. É isso que a agenda do mundo é essa, né? Fala, siga seu coração, né? Os filmes, siga seu coração. Ah, seu marido ele não está te dando bola, então vai lá, fica com o outro, não tem problema. Não tem problema adulterar. Né? Não tem problema você se descubra seu corpo. Né? Não tem problema você fazer sexo antes do casamento. Não tem problema nenhum. Vá pela emoção. A música rock, o ritmo rock, seja lá em qual música ela tiver, querido, seja lá se ela está falando de Satanás, seja lá se ela está falando de Deus, seja lá se ela está falando do ser humano, ritmo rock, as batidas, o ritmo do rock, faz com que o seu lobo frontal desligue. E Satanás tem acesso à sua mente. Você vai agir pelas emoções, é o que diz aqui o doutor Hélio Potin. Ele tem doutorado e mestrado em fisiologia humana e se dedicou para estudar exatamente esse assunto, o que a música faz no seu corpo. Então, eu estou pouco me lixando para o que diz um músico, para o que diz um cantor, para o que diz, seja lá quem for. Eu estou falando aqui de saúde, o tempo inteiro a gente está falando aqui da mente, né, de como funciona o corpo, né, do que está fazendo no seu lobo frontal, e é isso que a gente está falando aqui. Será que os nossos líderes não sabem disso então, né? Será que os nossos líderes não entenderam isso? Graças a Deus que sim. No manual da Igreja Adventista, do 7º dia, está escrito: qualquer melodia que tenha alguma coisa em comum com o jazz, com o rock, ou com as suas formas híbridas, que são quase todos os outros gêneros musicais, porque provém do rock, deve ser rejeitada. Não deve ter lugar em nossos cultos. Não devem ter lugar em nossas CDs, casas, Spotify, celulares. Não deve. Ah, Raul, mas tem o cantor tal. Está aqui, está escrito. Ah, Raul, mas tem o pastor. Está escrito. Ah, Raul, mas tem uma pessoa. Está escrito.
Fisiologia, manual da igreja. Você tem a sua escolha para fazer. Escolha. Se na igreja tal, ou se no culto tal, ou se no cantor tal, ou se no CD tal, está tocando rock, não compre, não ouça. Não importa se está... Raul, mas dá uma sensação tão boa. Sim, dá uma sensação tão boa. Porque seu corpo começa a fabricar certos hormônios que te dão uma sensação boa. Que te dão uma sensação boa. Aqui é o que diz aqui, influenciam, só que esses mesmos hormônios, né, influenciam aqui para esses lados também. Violência, sexo, estimula a dependência do prazer, te dá prazer, porque seu corpo ele está sendo assaltado. O ritmo rock, ele vai contra o ritmo do nosso corpo. Não é um ritmo natural. E aí, para o seu corpo se proteger, ele começa a fabricar esses hormônios aí que dão uma sensação gostosa. Poderia falar aqui também das repetições das músicas, né? Quando repete 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, seu corpo, sabe o que acontece com o seu lobo frontal? Desliga. Você entra no estado semi-hipnótico, a mesma coisa que acontece quando a gente está em frente à televisão. Satanás, ele só quer cortar a sua comunicação com Deus. Ele não precisa te destruir por completo. Ele quer também, ele gosta disso, né? Tem prazer nisso. Mas para você se perder, meu querido jovem, só precisa cortar a comunicação. E Satanás utiliza todos os sentidos para isso. Através da televisão, com tudo que a gente falou, através do paladar, para embotar a sua mente, porque você come coisas que vão cortar essa comunicação, e através da música a mesma coisa. Agora imagina você fazendo tudo isso todo dia, tudo junto. Não tem quem aguente. Não tem como você se relacionar com Deus. Não tem como você ter prazer nas coisas de Deus. Então, passo a passo, pouco a pouco, gradualmente. Ore, clame, peça ajuda. Siga as redes sociais aqui das pessoas que estão pregando nesse congresso. Consuma esse tipo de conteúdo. Do Jefferson Araújo, que está aqui, que pregou, do Leandro Dalla, do pastor Jimmy, da Maiara, todos os palestrantes aqui. Consuma esse tipo de conteúdo, esse tipo de mensagem, e outros aí que não estão aqui, mas essas mensagens, não são os palestrantes em si, né? Estamos falando das mensagens. E se abstenha dessas pessoas que produzem outros tipos de conteúdo. A introdução da música em seus lares, em lugar de estimular a santidade e a espiritualidade, tem sido um meio de afastar a mente deles da verdade. Canções fúteis, partituras de músicas populares de sucesso parecem estar de acordo com o seu gosto. E quem está falando aqui para vocês, queridos, era uma pessoa que estava totalmente submerso por esse mundo. As músicas que eu gostava eram as músicas eletrônicas. Eu vivia nas raves, essas festas de música eletrônica, usando todas as drogas que são vendidas e comercializadas lá. Quem vos fala é uma pessoa que era viciada em fast food, que não gostava de nenhuma fruta, que só assistia seriados, novelas, filmes, esportes, que jogava pôquer, que ganhava vida através do pôquer, jogos de azar. Então, queridos, eu sei do que eu estou falando, eu sei do mal que isso traz, eu sei que eu fui para o fundo do poço. Eu sei de como que é essa vida não vale a pena. Não vale a pena. E a minha mudança, ela só existiu pela graça de Deus, porque Deus me resgatou, e Ele quer te resgatar também, se você está passando por qualquer uma dessas coisas, talvez não tão longe quanto eu fui, ou até mais longe, quem sabe. Isso tudo só aconteceu depois que eu entendi isso que eu estou te falando hoje, da importância que tem do que está entrando através dos seus 5 sentidos.
A escolha é sua. O livre-arbítrio é seu do que vai entrar. Escolha hoje a quem você quer servir. Desperta do sono. Levanta-te. Não viva como nécio, mas como sábio. Vá fazendo pequenas escolhas, pequenos passos. Imagina, se você melhorar 1% cada dia, daqui a um ano, imagina o quanto melhor você vai estar. A gente tende a minimizar a importância das pequenas escolhas. E a gente esquece que toda obra grandiosa foi feita de pequenas coisas. Se você olhar para as pirâmides do Egito, que demoraram 20, 25 anos para serem construídas, se você olhar para o maior prédio do mundo, que é o Burj Al Arab, um dos maiores, até mostrei ontem, né, que uma noite lá custa milhares de reais. Ele demorou 6 anos para ser construído. Todas as maiores obras, elas foram construídas passo a passo, dia a dia, tijolo a tijolo, grão de areia por grão de areia. Então, jovem, faça pequenas escolhas. Ah, Raul, é muito difícil, nossa, ficar sem isso, ficar sem aquilo, parar com isso, parar com aquilo. Calma. Passo a passo. Com oração, com entrega, com abnegação. E você vai ter o comandante do seu lado para te retirar do território inimigo e te levar para casa. Só que para isso, a sua comunicação precisa estar funcionando, aguçada. Queridos, a gente está num grande conflito. O grande conflito acontece aqui, ó. O palco é aqui. A batalha é aqui. É a luta pela nossa mente, nossos gostos, nossas afeições. É aqui que a luta está sendo travada diariamente. E muitas vezes nem é o inimigo de Deus que está ali do outro lado, e sim a minha natureza, né? O meu eu, os meus gostos, as minhas afeições, os meus desejos. Entregue tudo isso a Deus, passo a passo, dia a dia, pouco a pouco. Você vai ter resultados extraordinários. Você vai construir grandes coisas. Contemple a Cristo. Essa é a solução. Através da sua palavra, leia. Não consegue ler meia hora? Lê 15 minutos. Não consegue ler 15 minutos? Lê 5 minutos. Mas se proponha. Lá atrás, quando eu tive o contato com o livro Patriarcas e Profetas, aliás, eu recomendo fortemente que você leia. É lindo demais. Eu lia 15 minutos por dia. 15 minutos. Isso começou toda essa transformação, toda uma transformação que ainda vai estar sendo, né? Estou sendo transformado dia a dia até a glorificação quando Jesus voltar. Leia a palavra de Deus. Dedique tempo à oração. Dedique tempo à oração. Não consegue orar 10 minutos? Ore 5 minutos. Mas ore. Fale com Deus em pensamento. E medite nas obras do Criador. Através da natureza. Através da natureza. Pare, olhe um pôr do sol. Vai na praça, olhe o passarinho, olhe as árvores. Converse ali com Deus de olho aberto mesmo. Senhor, me ajuda a vencer tal coisa. Senhor, estou com dificuldade nisso, naquilo. E vai melhorando. Passo a passo. Santificação é passo a passo. É 1% todo dia. Até a volta de Jesus. Querido jovem, se você deseja mudar a sua vida, se você deseja mudar tudo aquilo que você tem contemplado através dos seus 5 sentidos, eu peço que você feche seus olhos e ore comigo nesse momento.
Santo Deus, Senhor, quando olhamos para a montanha que está à nossa frente, talvez o Everest, essa montanha maior do mundo, nós olhamos e falamos, Senhor, é impossível subir essa montanha. É impossível chegar no topo. Mas, Senhor, o Senhor nos diz que é passo a passo, é dia a dia, é um passinho de cada vez. Mas a decisão, a entrega, ela é agora. A decisão de subir é agora. E, Senhor, esses jovens, essas pessoas que estão agora acompanhando essa palestra, estão de olhos fechados, dizendo, Senhor, eu decido. Eu quero subir essa montanha contigo. Eu quero sair do território inimigo contigo. Eu quero o Senhor me guiando de volta para casa. O Senhor está vendo a decisão de cada jovem, cada coração. Por favor, Pai, ajude cada jovem, cada pessoa nos seus obstáculos, nas suas dificuldades. São muitas coisas, realmente, que têm nos assolado nesses últimos dias. São tantos programas, são tantas coisas na televisão, na internet, são tantas redes sociais, são tantas comidas que são gostosas ao paladar, mas que tiram completamente a nossa visão espiritual. São tantas músicas gostosas de ouvir, são tantos hinos até, não sei se podemos chamar hinos, mas músicas que falam de Ti, mas ritmos que não agradam a Ti, mas que são gostosos de ouvir. Liberte, Pai, liberte-nos de tudo isso, para que nós possamos ter a mente do remanescente, a mente que está ligada a Ti, a mente que está ouvindo a Sua voz, a mente que está ouvindo as admoestações, advertências, a mente que está no lugar santíssimo, junto de Cristo Jesus. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, é isso que nós te pedimos. Por amor de Jesus, oramos. Amém, Pai. Amém.